agora o artigo 37, que é a falsa identidade. Atribuir a si ou a outro ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem ou proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. É uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A falsa identidade não é andar com documento falso. Andar com documento falso é usar um daqueles papéis alterados lá de cima. A falsa identidade é atribuir a si uma identidade falsa, é utilizar uma ideia de que você é uma outra pessoa. Não é a falsificação do documento, é a falsificação da ideia de que você é uma outra pessoa. Isso é a falsa identidade. Depois a gente vai ter que usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que ele utilize, também vai ter pena de detenção. Então você não pode usar um documento verdadeiro, um documento que é real, uma habilitação real, uma carteira de trabalho, um passaporte, um documento real e dizer que é seu. Isso também você vai incorrer nessa pena do artigo 308, tá? Se o fato... Aí nós vamos ter uma detenção pequena de 4 meses a 2 anos de multa, se o fato não constituir um elemento de crime mais grave. Ou seja, se eles não estavam se utilizando disso para cometer um outro crime. Aí no fundo, depois, ele vai ser absorvido. Mas aqui o que a gente tem que entender é que a pena vai ser essa se o fato não constituir um elemento de um crime mais grave. Então, o que importa aqui é isso. A falsa identidade não é o documento falso. É a essência, é a história, é a ideia do documento. E o outro é usar um documento verdadeiro como se fosse seu. Você não pode nem usar e nem emprestar. Incorre nas mesmas penas quem usa e quem cede para o outro. É a mesma coisa. Aí a gente vai para o artigo 311A. O 311A, ele é muito importante. São as fraudes em certames de interesse público. São as fraudes em licitações, em concursos públicos, em atividades de universidades públicas. É um artigo que é novo, já fazem alguns concursos que ele entrou, mas ele é um dos mais recentes colocados dentro do edital do TJ. Então vamos lá. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar assim ou a outrem ou de comprometer a credibilidade de certame o conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso em ensino superior, exame a processo seletivo previsto em lei, a gente vai ter uma reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, sempre que a gente pensar em fraudes, em certames de interesse público, nós vamos estar falando de concurso, de ingresso na carreira pública, de avaliação de exame público, é só fazer essa associação. A primeira situação da pena, nós vamos ter isso, de 1 ao 4, mas ela vai aumentar, porque se a gente vai ter um aumento da pena se da ação ou omissão resultar dano à administração pública, vai aumentar. É a primeira situação de causa de aumento de pena. Se por causa daquela fraude houver um dano real à administração pública, nós vamos ter uma causa de aumento de pena. E nós vamos ter também uma causa de aumento de pena se o fato é cometido por funcionário público, mas este é o único artigo onde, caso seja cometido pelo funcionário público, a pena dele aumenta em 1/3, não em 1/6, por isso que cai, porque ela é a única onde a pena do funcionário público vai aumentar de forma diferente do restante dos casos de aumento de pena. Na mesma pena vai incorrer quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações dos certames do caput, tá bom? Então, esse é um artigo que precisa ler com bastante atenção, sempre associar a concurso público, a ingresso em processo seletivo, avaliação em exame público, sempre se ligar nisso. 2 casos de aumento de pena, se causar dano à administração e se cometido por funcionário público, onde a pena será aumentada em 1/3, ok? Esse daqui foi o módulo de falsidades. Então, nós vimos até aqui
todos os crimes de falsificação de documento público, de documento verdadeiro. Vimos o que se equipara a documento público, o que se equipara a documento particular. Então, aqui eram as coisas mais importantes. Isso se refere à falsificação e outras falsidades. A partir de agora, a gente vai entrar no segundo bloco. São 3. O segundo bloco são os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Portanto, somente o funcionário público vai praticar estes crimes. Estes crimes aqui estão naquele primeiro áudio que eu encaminhei para vocês. Então, eu não vou repetir todos eles porque eles estão lá, mas eu vou fazer algumas ressalvas que não estão lá. O crime de peculato, que é um crime de funcionário público cometido contra a administração em geral, é o único que permite a modalidade culposa. Todos os demais não admitem a modalidade culposa. A VUNESP já perguntou isso várias vezes. Qual é o único crime cometido por funcionário público contra a administração pública, a administração em geral, que admite a forma culposa? Somente o peculato, tá bom? O peculato admite essa possibilidade culposa quando ele for negligente, porque o peculato é o funcionário público apropriar-se de dinheiro, de valor, de qualquer coisa. Mas isso aí ele quis, né? O peculato propriamente dito, apropriar-se, ele foi lá e apropriou-se. Já o peculato culposo é porque ele foi negligente. Ele foi negligente em zelar por aquilo e alguém foi lá e se apropriou. Então, o delegado de polícia apreendeu um monte de relógio e ao invés de ele guardar onde devia guardar, ele largou lá na mesa e o negócio foi embora. Ele cometeu um peculato culposo porque aquilo estava sob sua guarda, mas ele não tinha a intenção de se apropriar. Ele foi negligente e aquilo aconteceu. É a única situação onde nós vamos ter a modalidade culposa dentro desse bloco, tá bom? No peculato culposo. A gente tem também uma outra coisa interessante no peculato, que é a possibilidade de diminuição de pena. A gente vai ter aqui que pode diminuir a pena, deixa eu achar aqui direitinho, o peculato. Olha, no caso do peculato culposo, a reparação do dano, se proceder à sentença irrecorrível, ou seja, se ele for anterior, se essa reparação do dano for anterior à sentença irrecorrível, vai extinguir a punibilidade. Se for posterior à sentença, se a sentença já tiver sido dada e aquilo tiver sido ressarcido, então aí vai ser reduzido na metade. Então, o peculato tem uma série de detalhes. O peculato é o único crime que tem modalidade culposa. Na modalidade culposa, a gente vai ter a possibilidade de reparação do dano. Se você restaurar aquilo que se perdeu antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se for depois da sentença, reduz até a metade. Então, esse é uma informação que não estava naquele áudio que eu mandei primeiro para vocês. Outra informação. A gente vai ter aqui 2 crimes: inserção de dados falsos no sistema de informação e modificação ou autorização não autorizada. O que são? São iguais. O que difere os dois? Na inserção de dados falsos, o funcionário tem autorização para fazer aquelas modificações. Ele pode fazer alterações. É que ele faz alterações que não são verdadeiras, mas ele pode mexer no sistema. Já a modificação, o funcionário não tem autorização para fazer nenhum tipo de modificação e faz. Essa é a única diferença entre a inserção e a modificação. Depois a gente vai ter aqui os que são emprego irregular de verbas públicas, que o próprio crime diz, e a gente vai ter os crimes de concussão, excesso de exação, corrupção ativa, que todos estão explicados naquele áudio. Mas o que é importante que eu vou frisar aqui é o verbo do crime. Vocês matam qualquer questão da VUNESP sabendo o verbo do crime. Eu vou dizer para vocês. Peculato é apropriar-se.
Concussão é exigir, corrupção ativa é pedir. O excesso de exação é pedir um imposto, cobrar um serviço, um imposto maior do que a pessoa deveria pagar. Esse é o excesso de exação. O excesso de exação, caso haja essa cobrança excessiva daquele imposto que se sabe indevido, e aí além de você cobrar o imposto indevido, você o cobra de maneira vexatória, você vai ter um aumento de pena. E se pior, você cobra um valor que não é devido e você se apropria daquele valor. Você deixa de cometer o primeiro crime e o crime vai virar um peculato. Qual é a diferença? A pena do peculato é muito superior. Ok, gente? Depois a gente vai ter aí que a corrupção ativa é pedir, né, no exercício de suas funções, mesmo que não esteja no exercício de suas funções, mas em razão dela, qualquer vantagem ou promessa de vantagem. Então, esses são os crimes do funcionário público contra a administração em geral. Precisa saber, tá bom?